Bom dia, meu nome é Gabriela de Oliveira. Eu vou apresentar o artigo intitulado Caminhos para pensar um sistema de espaços livres para o campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá, sob orientação da professora Luíse Barbalho Pontes. Espaços livres são todo espaço desprovido de volume edificado. Cada cidade possui seu sistema de espaços livres, que é formado através do processo de ocupação da cidade. O campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, se situa no perímetro urbano de Macapá, rodeado por áreas úmidas que são popularmente conhecidas como áreas de ressaca, e também é cortado pela linha do Equador. O trabalho parte da percepção de que o campus Marco Zero é uma grande mancha verde no centro urbano de Macapá e que poderia ser um espaço planejado de forma que não interferisse ou não comprometesse a integridade da biodiversidade das áreas verdes internas e as áreas verdes adjacentes. O objetivo geral é propor um sistema de espaços livres para o campus Marco Zero da Unifap que alie a conservação e preservação da vegetação à vitalidade urbana. Os objetivos específicos são analisar e identificar as tipologias de espaços livres do campus Marco Zero da Unifap. A revisão bibliográfica a metodologia foi a revisão bibliográfica, explorando conceitos e métodos de ecologia da paisagem e do desenho urbano, a elaboração de cartografia utilizando o SIG e trabalhando diversas escalas. A paisagem, o conceito de paisagem foi construído ao longo do tempo, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Então, a paisagem pode ser compreendida como o resultado das interações entre natureza e ser humano em um determinado espaço. O conceito mais difundido de espaços livres foi definido por Miranda Magnoli na década de 80 como todo espaço não ocupado por um volume edificado ao redor das edificações e que as pessoas têm acesso. Os espaços livres compõem um sistema que se justapõe a outros sistemas. E os sistemas de espaços livres é um conjunto de elementos em diferentes escalas passíveis de estabelecer relações entre si e com o entorno. O método de planejamento da paisagem levou em consideração os elementos da ecologia da paisagem, que são matriz, mancha e corredor, e também as dimensões de desenho urbano apresentadas por Kevin Lynch, que são vitalidade, sentido, adequação, acesso e controle. Os espaços livres identificados no campus Marco Zero foram, além da vegetação e dos trajetos traçados, foram estacionamentos, campo de futebol, calçadas, praças, e entre outros. Para além da recuperação dos elementos da ecologia da paisagem, também foi pensado trabalhar uma estratégia para cada problema relacionado a uma das dimensões de desenho urbano. Então, para as altas temperaturas que inviabilizam o uso de espaços descobertos durante os períodos de insolação, foi pensado em arborizar ou sombrear os passeios, estacionamentos e entorno de edificações. Para a ausência de um símbolo unânime relacionado ao campus e para a sinalização não voltada para a orientação, a estratégia foi a criação de um marco simbólico associado ao campus, aproveitando a linha imaginária do Equador, que passa pelo campus, e nomear as ruas ou criar marcos naturais para a orientação. Para os trajetos traçados e acessos clandestinos, foi pensado em condensar os trajetos que levam ao mesmo destino e dotar esses espaços de infraestrutura adequada. Os acessos a serviços e espaços de lazer que estão concentrados em áreas ocupadas com mais edificações, enquanto o acesso às áreas verdes é limitado. Para isso, foi pensado em aumentar a oferta desses recursos e ampliar o acesso às áreas verdes. Para a falta de entendimento quanto ao grau de controle que os diferentes usuários podem exercer, foi pensada uma campanha informativa
periódica sobre o exercício do controle entre os usuários do campus. Para a escala do perímetro urbano, para que fosse compreendido os espaços livres nessa escala, foi utilizado o índice de vegetação por diferença normalizada para o ano de 2023. E para essa escala, uma das principais estratégias seria arborizar vias prioritárias para conectar as áreas verdes. Para a escala do entorno do campus, uma das principais estratégias seria delimitar as áreas de preservação que ainda não foram ocupadas e recuperar as áreas que já estão degradadas. Para a escala do campus Marco Zero, a proposta foi recuperar a vegetação de cerrado, acrescentar arborização em vias prioritárias, conectar as áreas verdes internas e externas, delimitar as matas do campus e o sítio arqueológico. E como marco visual, foi pensado em arborizar a região da linha do Equador, adequar os trajetos que levam ao mesmo caminho, acrescentar novas praças. E em relação ao zoneamento do plano diretor participativo da Unifap, a estratégia foi impactar minimamente nesse zoneamento em relação às áreas de expansão. Aqui são alguns exemplos da proposta para a escala humana. Arborização, onde ainda não há. Sombreamento em áreas onde ainda não é possível arborizar por quaisquer questões técnicas. Ciclovias. Os marcos e a delimitação também do sítio arqueológico e dotar de infraestrutura os trajetos que os estudantes já utilizam. A proposta abordou diferentes escalas e foram aliados conceitos de ecologia da paisagem e desenho urbano. Os elementos biofísicos importantes a se considerar na ocupação são as áreas de proteção ambiental e também para a ocupação tem que ser considerada a localização da Unifap, que está sob 2 subbacias hidrográficas. Então, isso requer cautela na ocupação. O trânsito entre escalas revelou importantes conexões por meio de arborização em pontos estratégicos. O diálogo com o plano diretor, que visava impactar minimamente nas áreas de expansão. O papel do Campus Marco Zero para a cidade como agente conservador da biodiversidade das áreas verdes foi evidenciado. E a análise comportamental dos usuários dos espaços livres do campus, bem como aprimorar o estudo dos atributos perceptivos, poderiam ter enriquecido este trabalho. Pela atenção, obrigada.